Na espaçosa sala da mansão, havia uma longa mesa com pratos arrumados. As velas ainda brilhavam nas paredes, mas, em vez de uma noite tranquila, ouviu-se um grito. As empregadas ficaram paralisadas nas portas. Os convidados trocaram olhares, sem entender o que estava acontecendo. "Como você pôde?" gritou a mulher de vestido branco, apontando o dedo diretamente para o homem na cadeira de rodas. "Todo esse tempo você estava apenas fingindo." Edward estava sentado perto da janela, com as mãos apertadas nos braços da cadeira. Seu rosto permanecia impassível, o olhar fixo à frente. Ele permaneceu em silêncio, e isso fez com que o grito dela soasse ainda mais alto. "Diga alguma coisa!" Ela repetiu exigente, a voz cheia de raiva. Atrás da cadeira estava uma empregada doméstica vestida com um uniforme escuro, suas luvas amarelas brilhando à luz das lâmpadas. Ela não se intrometeu, mas sua presença parecia mais significativa do que todas as palavras ao redor. Assim, a noite que deveria ser festiva se transformou em um palco onde o amor e a raiva se enfrentaram cara a cara. Edward Lancaster era um homem sobre o qual os jornais escreviam. Milhões em contas bancárias, negócios em vários países. Uma vida perfeita à vista de todos. Mas um dia seu mundo mudou. Ele acabou em uma cadeira de rodas. Para todos, foi uma tragédia, mas para ele, uma chance. Edward decidiu esconder a verdade. Ele podia se levantar, mas preferiu permanecer preso. Ele queria entender quem estava ao seu lado por ele mesmo e quem estava por seu nome e fortuna. Ao seu lado permaneceu Victoria, a noiva, cujo sorriso brilhava em todas as fotos. Ela falava sobre resistência, fidelidade, o poder do amor. Mas, atrás da porta fechada, suas palavras soavam frias, como se tudo o que estava acontecendo não fosse vida, mas um projeto. Edward permaneceu em silêncio e observou. Seu teste estava apenas começando. Grace entrou em uma sala espaçosa, onde janelas panorâmicas abriam a vista para a cidade. Sobre a mesa, havia pilhas organizadas de desenhos e anotações, e a cadeira de Edward estava posicionada de forma que parecia ter sido virada propositalmente para a luz. "Eu disse ontem, não mexam na minha mesa", disse o homem com voz rouca, mas segura. Grace baixou a bolsa e olhou diretamente para ele. "Não vim para mexer nos seus papéis. Vim para tirar o pó." Edward estreitou os olhos. "Não me importo com o pó aqui. Me importo com disciplina. Uma faxineira deve ser discreta." "E disciplina?" respondeu Grace, ajeitando as luvas. "É quando uma pessoa não faz tempestade por causa de ninharias." Tom tossiu sem jeito e recuou para mais perto da porta. Edward bateu com a roda da cadeira no parquet, e o som ecoou pela sala. "Você é muito atrevida para o seu cargo. Quantas pessoas como você eu já troquei nos últimos anos?" "Não sei." Grace pegou um pano e limpou calmamente o parapeito da janela. "Mas se todos eles foram embora, então a verdade tinha peso." Edward inclinou-se bruscamente para a frente, como se quisesse levantar-se, mas imediatamente agarrou-se ao braço da cadeira. "Está insinuando que estou errado?" Grace virou-se. "Não estou insinuando. Estou dizendo diretamente." Por alguns segundos, ficou tudo em silêncio na sala. Apenas Tom ficava de um pé no outro, esperando a reação do dono da casa. Mas Edward, de repente, sorriu com o canto dos lábios e recostou-se. "Franqueza é algo raro. Vamos ver quanto tempo você vai durar." "Eu não me vendo", respondeu Grace. "Tenho um trabalho a fazer e vou fazê-lo." Ela voltou a limpar, enquanto Edward a observava sem tirar os olhos dela. Nos seus olhos brilhou algo mais do que irritação, mas ele rapidamente escondeu isso atrás de uma máscara fria. Grace notou que havia tênis com solas visivelmente gastas ao lado da cadeira, como se fossem usados com frequência e por muito tempo. Ela não disse nada, mas observou para si mesma. Um detalhe muito estranho para uma pessoa presa a uma cadeira. Essa foi a primeira dúvida, e ela ficou gravada em sua mente. À noite, câmeras e holofotes começaram a zumbir no coberturão. Victoria apareceu com um vestido brilhante,
Seus passos soavam mais altos do que os cliques das câmeras. Ela sorria para cada jornalista, mas seu olhar não se detinha em ninguém. Edward estava sentado em uma cadeira perto da janela, com o rosto impassível. Tom estava ao lado dele, sinalizando aos fotógrafos quando podiam tirar fotos. Grace, inclinada sobre a mesinha no canto, limpava os vestígios da preparação apressada. Copos de plástico, guardanapos, lantejoulas que haviam caído da decoração. Edward, querido, levante um pouco mais a cabeça. Victoria ajeitou um cacho de cabelo e virou-se para as câmeras. Você precisa parecer confiante, não importa o que aconteça. Eu pareço o que quero, disse ele baixinho, mais alto o suficiente para Grace ouvir. Os fotógrafos pararam, registrando o momento. Um deles acidentalmente tocou o suporte, e a decoração inclinou-se. Victoria não se moveu do lugar. Apenas manteve o sorriso. Grace jogou o pano e segurou a estrutura antes que ela desabasse. Cuidado! Gritou ela. Tem gente aqui! Os jornalistas trocaram olhares. Alguém sorriu nervosamente. Edward olhou para ela com tensão, mas não disse nada. Victoria nem sequer virou a cabeça, continuando a posar. A sessão fotográfica não é hora para pânico, disse ela em tom frio, quando os flashes cessaram. Os funcionários devem ser invisíveis. Os funcionários também são pessoas, respondeu Grace, enxugando as mãos. Por um segundo, o silêncio tomou conta da sala. Tom rapidamente levou os jornalistas para o buffet, a fim de disfarçar o constrangimento. Quando as câmeras foram desligadas, Edward disse calmamente: Todos estão ótimos. A sessão de fotos pode ser encerrada. Victoria colocou a mão no ombro dele e sorriu apenas para ele, mas seus olhos permaneceram frios. Você se saiu muito bem. A assessoria de imprensa está encantada. E você? Ele perguntou. Fico satisfeita quando eles ficam satisfeitos, respondeu Victoria, já olhando para além dele, verificando as primeiras publicações no celular. Grace estava levando o lixo para fora e ouviu por acaso Tom sussurrar para Edward. Nós ensaiamos ontem, lembra? Edward se contorceu, lançando-lhe um olhar severo. A palavra ensaio ressoou na cabeça de Grace. Ensaio de quê? E para quê? Ela não sabia a resposta, mas pela primeira vez sentiu que havia muito mais por trás daquela peça do que as câmeras mostravam. No final da noite, Grace voltou para casa cansada, mas sem direito a descanso. Maya estava deitada debaixo de um cobertor com um livro e um chá. O nariz da menina estava vermelho devido a uma constipação. Mãe, você se atrasou de novo? Perguntou Maya com voz rouca. Você nem jantou. Vou comer mais tarde, respondeu Grace, tirando o casaco. O importante é você tomar os remédios. Não quero, eles são amargos. Você quer ficar em casa amanhã com febre e perder a prova? Quero ficar em casa, mas sem ficar doente, murmurou Maya, e as duas riram. Grace sentou-se ao lado, acariciou os cabelos da filha e sussurrou. Você é muito inteligente. Um dia vou tirar a gente dessa corrida. Prometo! Maya assentiu, se aconchegou mais e acrescentou. Eu sei que você é a mais forte. Só não trabalhe tanto, tá bom? Eu preciso, disse Grace suavemente. Senão não vamos conseguir. Na manhã seguinte, a coordenadora Sarah ligou e exigiu que ela fizesse um turno extra. Grace não discutiu, mas por dentro sentia um aperto no coração. Era difícil deixar Maya sozinha. De manhã na cobertura, ela limpava silenciosamente os espelhos do corredor. Nesse momento, Maya ligou para a mãe. Mãe, você está longe? Já tomei meu café da manhã sozinha. Estou perto, trabalhando. Fique bem e não abra a porta para ninguém. Estou com saudades. Você sente um pouco de saudades de mim? Penso em você a cada minuto. A voz de Grace tremeu. Ela não percebeu que a porta do escritório estava entreaberta. Edward estava sentado lá dentro e ouvia cada palavra. Suas mãos apertaram os braços da cadeira e, pela primeira vez em muito tempo, uma emoção passou por seu rosto. Não irritação, mas algo diferente, parecido com pesar. Quando Grace terminou a ligação e guardou o telefone, Edward disse secamente: As crianças muitas vezes atrapalham o trabalho. Elas distraem.
Grace ergueu os olhos e respondeu: Os filhos são a razão pela qual vale a pena trabalhar. Edward ficou em silêncio. Tom, que estava parado no canto, olhou de um para o outro e viu o patrão tão confuso pela primeira vez. Grace voltou a limpar, mas sabia que, a partir daquele momento, a relação entre eles havia mudado. Ele ouviu algo que não era para seus ouvidos, e isso o afetou mais do que ele estava disposto a admitir. À noite, Tom entrou no escritório com uma pasta e um tablet. Seu rosto estava preocupado e seus dedos seguravam os papéis como se ele tivesse medo de deixá-los cair. Aqui está a programação da semana, disse ele. Distribuí os treinos de forma que parecessem realistas. Edward franziu a testa. Tem certeza de que tudo parecerá verossímil? Não quero que ninguém suspeite. Fizemos tudo como nas clínicas. Massagem, exercícios respiratórios, consultas com especialistas. Tudo para aparentar. Edward empurrou a pasta com força, e ela caiu sobre a mesa com um som surdo. Para aparentar? É a minha vida, Tom. Se pelo menos uma pessoa perceber alguma inconsistência, tudo será destruído. Grace entrou sem saber que havia uma conversa acontecendo. Ela parou na porta, mas Tom imediatamente cobriu a pasta com a mão e a afastou. Terminamos, disse ele rapidamente. São apenas anotações de trabalho. Edward acenou com a cabeça como se concordasse, mas seu olhar continuava penetrante. Grace começou a limpar as prateleiras junto à parede em silêncio. Ela fingiu não ter ouvido, mas cada palavra ficou gravada na sua memória. Entretanto, Edward inclinou-se para o assistente e sussurrou, pensando que ela não estava por perto. Lembre-se, nada de movimentos bruscos. Mesmo que eu consiga me levantar, não posso fazer isso na frente de outras pessoas. Tom acenou com a cabeça, embora seu rosto mostrasse que ele duvidava da correção de tudo isso. Grace estava limpando a prateleira inferior e de repente percebeu que Edward, ao ouvir uma batida na porta do lado de fora, involuntariamente tensionou o pé. A pele do rosto dele não se moveu, mas a perna reagiu ao som. Algo muito natural para alguém que, segundo os jornais, estava preso a uma cadeira. Ela desviou o olhar, fingiu estar ocupada, mas por dentro tudo se revirou. Quando a limpeza terminou, Edward lançou-lhe um olhar frio. Você está demorando demais aqui. Da próxima vez, seja mais rápida. Às vezes, a ordem leva tempo, respondeu Grace calmamente. Não existe limpeza rápida. Ela saiu. Mas a ideia de que a impotência dele poderia ser apenas parte de uma encenação não a deixava em paz. Na cobertura, a música tocava alto. As mesas estavam repletas de aperitivos e os lustres de cristal refletiam centenas de flashes. Victoria caminhava pelo salão com uma taça de champanhe, atraindo os olhares dos convidados como uma atriz no palco. Edward estava sentado em uma poltrona perto da mesa central. Seu sorriso era forçado, mas ninguém percebia. Os convidados se aglomeravam ao redor. Faziam brindes, elogiavam a resistência e a coragem. Grace trabalhava nos bastidores. Ela trocava guardanapos, recolhia taças vazias e tentava não atrapalhar. Mas a multidão pressionava, e o barulho ficava cada vez mais alto. De repente, uma das decorações, um alto suporte de vidro com flores, balançou. Nenhum dos convidados percebeu. Victoria continuou sorrindo para os fotógrafos. Grace foi a primeira a reagir. Ela se lançou para a frente e segurou o suporte antes que ele caísse no chão. Cuidado! Tem gente aqui! Gritou ela, ajeitando a estrutura. Os convidados pararam, alguns riram, outros fingiram que nada tinha acontecido. Victoria virou a cabeça, mas seu sorriso não mudou. Os funcionários devem ser discretos, disse ela friamente, especialmente durante um evento beneficente. Os trabalhadores também salvam a sua festa, respondeu Grace, limpando as mãos no avental. Edward viu tudo. Ele percebeu que Victoria nem se mexeu quando o estande quase caiu. Mas, quando os convidados começaram a cochichar, ele disse em voz alta: Obrigado, Victoria, por organizar tudo tão perfeitamente. Nada poderia estragar esta noite. Grace sentiu uma pontada no peito.
Ele sabia a verdade, mas decidiu proteger a noiva. Victoria sorriu para ele com gratidão e deu um passo à frente, tocando seu ombro como se fosse ela quem estivesse no controle da situação. Grace afastou-se, recolhendo os guardanapos caídos no chão. Mas a ideia de que o anfitrião havia conscientemente fechado os olhos para o óbvio não lhe dava paz. Seu silêncio era mais alto do que qualquer confissão. A noite no penthouse estava silenciosa. Após a recepção, restavam o cheiro das velas e o leve tilintar do vidro quando Grace guardava as taças em caixas plásticas. O frio da varanda entrava pela porta, e ela mecanicamente a fechou. Um baque surdo veio do escritório, como se um objeto pesado tivesse caído no chão. Grace parou, escutou e então bateu na ombreira da porta. "Tudo bem?" ela perguntou baixinho. Não houve resposta. Ela abriu a porta e viu Edward. Ele estava sentado na cadeira, mas seu corpo estava tenso. A pele do rosto empalideceu e o olhar ficou severo. "Você está se sentindo mal?" Grace deu um passo para dentro, sem fechar a porta. "Saia", disse ele entre dentes. "Eu mesmo cuido disso." "Parece uma convulsão", disse ela calmamente. "Sua perna está doendo?" Edward se virou, como se a palavra o tivesse ofendido. "Eu disse para você sair." Ele deu um pulo com o ombro e, naquele momento, o músculo abaixo do joelho se contraiu bruscamente. Seu rosto se contorceu e seus dedos se agarraram aos braços da cadeira. "Me dê um minuto", ele exalou. "Você já teve um minuto." Grace rapidamente tirou um pacote térmico da bolsa, quebrou a cápsula, sacudiu o pacote com a mão e o colocou na canela dele. "Respire normalmente. Inspire contando até 4. Expire contando até 4. Assim fica mais fácil." "Não me dê ordens." Ele sussurrou, mas sua respiração se acalmou obedientemente. "Este é o meu território." "E a dor é de ninguém", respondeu Grace. "Ela vem quando quer e vai embora quando decide." Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. O tic-tac do relógio eletrônico ficou mais alto. Edward fechou os olhos e a cãibra foi diminuindo aos poucos. Grace não tirou a mão, mantendo a bolsa térmica firme, como havia aprendido no curso de primeiros socorros. "Você faz isso com frequência?" ele perguntou finalmente. "Ensinar ao dono o que ele deve fazer?" "Eu não ensino." Ela moveu cuidadosamente o saco térmico 1 centímetro para baixo. "Eu faço o meu trabalho. Isso inclui ajudar, mesmo que a pessoa não peça." "Ajudar sem permissão é uma violação." Edward abriu os olhos e olhou diretamente para ela. "Você está se arriscando." "Eu arrisco todos os dias", respondeu Grace. "Arrisco me atrasar para o ônibus. Arrisco não chegar a tempo para minha filha. Arrisco perder meu turno se algum dos hóspedes derramar café e pedir para encontrar o culpado. Mas posso não arriscar sua dor. Com ela, posso lidar." "Você tem uma lógica estranha." Ele tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto. "Você foi demitida por causa disso?" "Não, eu era respeitada pela minha franqueza. Às vezes." Ele desviou o olhar para a porta. "Tom já saiu?" "Há 1 hora." Grace assentiu. "A segurança está no posto, as câmeras no corredor. Aqui está tudo tranquilo." "Câmeras no corredor", ele repetiu baixinho. "É interessante como elas gostam da tranquilidade alheia." "As câmeras não se importam", disse Grace. "O importante para elas é a imagem, não a pessoa na imagem." Ele ficou em silêncio. A convulsão passou completamente. Ela tirou o saco térmico, enrolou-o em uma toalha e colocou-o na borda da mesa. "Obrigado", disse Edward, e a palavra soou como se ele não a usasse há muito tempo. "De nada." "Mas você não deveria ter entrado." Ele se recompôs, sua voz ficou mais firme. "É uma regra." "Existem regras de segurança", respondeu Grace calmamente. "Elas estão acima de todas as outras." Ele assentiu, mas com relutância. "Você é sempre tão segura?" "Não.
Só sei o que dizer quando a dor é mais alta do que a pessoa. Mais alta do que a pessoa, ele repetiu, como se estivesse testando como soava. E você ouve o que eu digo sem dor? Às vezes, ela encontrou o olhar dele. Hoje estou ouvindo. E o que estou dizendo? Que você está cansado, disse Grace baixinho. Não de mim, não da limpeza. Da peça. Ela é mais pesada do que a cadeira. Edward não desviou o olhar. Os segundos se arrastaram. Você não tem medo de que eu peça para você ir embora agora mesmo? Ele finalmente perguntou. Eu irei embora se você pedir. Mas primeiro vou colocar este pacote na geladeira. Amanhã ele será útil novamente. Tem certeza de que amanhã vou precisar da sua ajuda novamente? Tenho certeza de que amanhã será noite novamente. E as noites são todas iguais. Ele baixou a cabeça. Os dedos relaxaram. Diga-me, Grace. Ele a chamou pelo nome de propósito. Você sempre fala como se tivesse o direito de dar a última palavra? Não. Eu falo assim porque não tenho medo da primeira palavra. Ela sorriu levemente, mas sem suavidade. E também porque conheço o valor do silêncio. Qual valor? Às vezes, o silêncio é misericórdia. Às vezes, é cumplicidade. Hoje, o silêncio seria covardia. Você ficaria sentado aqui sozinho, fingindo que tudo está sob controle. Mas não haveria controle. Haveria dor e orgulho. E o que há de errado com o orgulho? Ele ergueu a sobrancelha. Ele abafa o pedido de ajuda. E pedir ajuda não é fraqueza, é uma escolha de vida. Ele demorou a responder. Então, recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Você não é médica, disse ele. Sou mãe, respondeu Grace. As mães têm muita experiência com alarmes noturnos. Você tem uma filha. Ele disse isso como um fato, embora já tivesse ouvido a voz dela no corredor há muito tempo. Quantos anos ela tem? 14. O nome dela é Maia. Ela desenha como se o papel tivesse respiração. E você trabalha à noite? Houve algo parecido com pesar em sua voz. Eu trabalho quando me dão o turno, disse Grace. Em casa e aqui. E no ônibus penso nas listas, para não esquecer de comprar pão. Ele sorriu suavemente, quase sem som. Engraçado. Minhas listas são negócios e contratos. Suas listas são remédios e pão. E, mesmo assim, ambas as listas nos mantêm à tona. A diferença é, disse ela, que minha lista não pode ser passada para um assistente. Ele olhou para ela com mais atenção. Você falou demais hoje para continuar sendo apenas uma faxineira. E eu continuarei sendo, respondeu Grace. Até que você decida o contrário. Mas se decidir o contrário, que seja por respeito, não por pena. A pena é má conselheira, concordou ele. O respeito é um convidado raro. Ele é convidado, disse Grace calmamente. Assim como a verdade é convidada. Ele desviou o olhar por um segundo para a mesa, onde estava o cartão branco de ontem na gaveta de cima. E ele sabia que ela sabia do cartão, mesmo que não tivesse visto quando ele o escondeu. Fale francamente, disse Edward. Você acha que estou fazendo uma verificação? Acho que você tem medo de ouvir a verdade, por isso inventou uma defesa que o mantém afastado da vida, disse ela. Afastado da vida? Houve um lampejo de irritação em sua voz. Você mesmo pediu para chamar as coisas pelos nomes. Grace não recuou. A jaula é confortável. Nela, as reações alheias são explicáveis, mas é difícil viver nela. Ele suspirou, longo e profundamente. E o que você sugere? Pare de confundir silêncio com segurança. Diga a verdade àqueles que precisam ouvi-la. E parar de manter na cadeira quem está pronto para se levantar. As palavras pairaram entre eles. Naqueles segundos, até o ar-condicionado parecia ter parado. E se eu me levantar? Ele perguntou baixinho. Quem eu verei ao meu lado? Alguém que não considera a câmera uma testemunha da vida, respondeu Grace. E também a si mesmo, o verdadeiro. Ele fechou os olhos e acenou com a cabeça.
Você é muito corajosa. Estou cansada demais para ter medo, disse ela com sinceridade. Mesmo assim, ele procurou com o olhar o pacote térmico. Obrigado. De nada. Grace se levantou. Passarei pela manhã. Se voltar a sentir dor, não faça heroísmo. O heroísmo fica bem nas fotos. Na vida, a regularidade é mais útil. Regularidade, ele repetiu com um leve sorriso. Boa palavra. Ela pegou a bandeja vazia, foi até a porta e parou. E mais uma coisa, acrescentou ela. Não tenha medo se um dia eu disser não. Não é desobediência, é preocupação de outra forma. Você está me ameaçando agora? Ele tentou recuperar sua habitual ironia. Não, prometo que não farei parte do espetáculo, apenas parte da solução. Grace saiu para o corredor e ouviu o escritório ficar silencioso novamente. O monitor na sala de segurança piscou. A noite recuperou seus sons habituais. O elevador conversava preguiçosamente com o poço. O vento corria pela varanda, onde restava um copo solitário. Na sala de serviço, Grace sentou-se em uma cadeira e fechou os olhos por 10 segundos. Isso foi o suficiente para que sua respiração se acalmasse. Ela pegou o telefone e viu a mensagem de Maya. Mãe, fui dormir. Boa sorte. Grace sorriu e respondeu. Durma. Estarei aí em breve. No escritório, Edward estava sentado imóvel. Mas já não era a mesma pessoa que um minuto atrás. Ele olhou para a borda da mesa, onde uma folha de papel em branco estava na sombra, e percebeu. Às vezes, uma frase curta de um estranho soa mais alto do que longos discursos de pessoas próximas. A noite havia acabado, mas a conversa deles estava apenas começando, e isso era mais importante do que qualquer aplauso. O escritório da fundação recebia com vidros e luz suave. Uma apresentação era exibida nas telas. Victoria estava em pé ao lado do painel e falava como se cada frase já tivesse passado pelo editor. As pessoas precisam de uma história, disse ela calmamente. Uma história em que o casal resiste à pressão. Não mentimos, formulamos o significado. Entrevistas uma vez por semana, vídeos curtos no meio, fotos às sextas-feiras. O ritmo é mais importante do que slogans pomposos. Nos slides, apareciam imagens. Edward, em uma cadeira perto da janela, ao lado de Victoria com um sorriso perfeito. Abaixo, a legenda. A resistência aproxima os fortes. Alguma pergunta? Victoria voltou o olhar para a mesa. Se o público perguntar sobre a reabilitação, o gerente de terno escuro levantou a mão. Dizemos que o progresso é instável. Dizemos que valorizamos o caminho, não a velocidade, respondeu Victoria sem hesitar. E lembramos que o amor é um trabalho diário. Grace limpava os corrimãos da escada. Ouvia cada palavra e tentava respirar mais silenciosamente. Parecia-lhe que o ar ali era filtrado tão bem quanto os significados que soavam na sala de reuniões. E quanto ao espaço pessoal do Sr. L? Perguntou cautelosamente a funcionária de relações públicas. Estamos equilibrando no limite. Espaço pessoal é um acordo, sorriu Victoria. E o principal em nosso acordo é a confiança. Ele nos confia sua história e nós lhe devolvemos o apoio do mundo. A porta se abriu. As pessoas aplaudiram. Grace recuou para a parede, deixando passar a fila de funcionários. Quando a sala ficou vazia, ela entrou para chegar às mesas, recolher copos, limpar os vestígios de café nas bordas das pastas. Victoria parou diante da tela, vendo os slides no celular. Ao ver Grace, sorriu gentilmente, mas sua voz soou fria. A área de trabalho está fechada. Quando terminarem, desçam. Sim, respondeu Grace. 1 minuto e não haverá vestígios. São os vestígios que nos tornam visíveis, disse Victoria. Mantenha-os longe das câmeras. Grace não discutiu. Ela limpou a mesa até ficar com um brilho fosco e se dirigiu para a porta. No corredor, Tom a alcançou.
Espere, disse ele baixinho. Não se apresse. Tenho uma lista de andares. Grace ergueu os olhos. Se me atrasar, o cronograma será alterado. Aqui sempre há algo que muda. Tom sorriu com um canto da boca. Especialmente a verdade. Eles pararam diante da janela por onde a chuva passava. Você acha que lá, do outro lado do vidro, é mais honesto? Perguntou Grace. Às vezes me parece que a rua é o melhor editor. A rua gosta de histórias mais simples. Tom baixou os olhos. Mas é possível escorregar nelas também. Então você concorda com ela? Grace acenou com a cabeça em direção à sala de reuniões. A história é mais importante do que as pessoas? Não concordo com ninguém. Ele deu de ombros. Tento fazer com que ninguém se afogue. E quem se afoga? Ela perguntou sem pressão. Aqueles que mantêm o rosto muito perto da água, respondeu Tom. E aqueles que fingem por muito tempo que não têm medo. A porta do elevador se abriu e Victoria saiu da cabine. Com o telefone na mão, seu olhar deslizou sobre eles como se fossem móveis. Tom, briefing às 2, disse ela. E verifique se o Sr. L está pronto. Precisamos de uma frase curta sobre esperança, sem detalhes desnecessários. Ele não é ator, disse Tom. Ele é líder, corrigiu Victoria. Líderes formulam, não é difícil. Houve uma breve pausa no elevador. Victoria voltou o olhar para Grace. E você? Limpeza perto da área de mídia somente com autorização. Aqui, cada movimento desnecessário fica na filmagem. E cada palavra desnecessária fica no título, disse Grace baixinho. Você aprende rápido, sorriu Victoria. Espero que entenda as dicas com a mesma rapidez. O elevador fechou. Tom exalou. Ela está certa sobre uma coisa, disse ele. Uma palavra a mais pode custar muito caro. Mais caro que o silêncio? Perguntou Grace. Às vezes sim. Tom olhou para o relógio. Mas isso é raro. Na maioria das vezes, o silêncio é a moeda mais valiosa. Eles passaram para a área da cozinha. Sarah estava separando caixas com copos descartáveis. Grace, você ainda está aqui? Ela ergueu as sobrancelhas. Já está tudo limpo lá em cima? Limpo, respondeu Grace. Lá em cima não limpam tanto as superfícies, mas sim o significado. Não me interessam significados, retorquiu Sarah. Interessam-me as marcas no chão. Se não houver marcas, estamos bem. Se houver, a culpa é nossa. É justo, disse Grace. Então vou pegar um novo pacote de guardanapos e descer. Sarah a mediu com o olhar, depois suavizou. Fique onde estão as filmagens. Eles gostam de fingir que não existimos. Mas assim que algo dá errado, somos os primeiros culpados. Eu percebi, concordou Grace. Na saída para o corredor de serviço, Tom a deteve novamente. Ei, vou dizer e esquecer, disse ele baixinho. Se você sentir que estão te empurrando para o jogo de alguém, dê um passo para o lado, mesmo que pareça covardia. Eu não jogo, respondeu Grace. Eu trabalho. O trabalho também é um jogo, disse Tom, cansado. Só que as apostas são mais silenciosas. Então seja sincero. Grace olhou diretamente para ele. Ele é feliz? Tom hesitou. As palavras lhe eram difíceis. Ele suspirou. Ele ouve aplausos mesmo no silêncio. Isso atrapalha o sono. Os aplausos abafam a verdade, disse Grace. Mas o silêncio a traz de volta. Traz de volta, concordou Tom. E assusta ainda mais, porque nele você ouve o seu próprio coração. Eles se separaram. Grace desceu as escadas, contando os degraus. Em cada lance, havia cartazes motivacionais da fundação. Fazendo o bem, nós crescemos. Perto significa juntos. Ela parou o olhar na palavra perto e pensou que, às vezes, estar perto significa ficar em silêncio. E às vezes, significa falar, não importa o que aconteça.
Ela parou na porta de serviço para ajeitar a luva. Ao longo da parede, havia uma mesa estreita com folhas de imprensa recentes. Uma grande manchete prometia uma série de matérias sobre o casal inabalável. Abaixo, havia a programação das postagens e os tópicos para os palestrantes. Grace passou o dedo pela linha. Evitar detalhes particulares. Enfatizar o benefício comum. Não responder a perguntas sobre o cronograma de reabilitação. Ela colocou a folha de volta no lugar. Uma ideia silenciosa e teimosa surgiu em sua mente. O benefício comum não deve consumir uma pessoa específica. Tom apareceu novamente no corredor, já em movimento. E mais uma coisa, ele disse em voz baixa. Se algum dia você quiser dizer algo a ele, diga imediatamente. Tudo acontece na hora certa ou nunca. Eu já disse, respondeu Grace. Ele ouve melhor do que aparenta. Então há uma chance, Tom assentiu. Cuide das suas palavras. Aqui elas rapidamente ganham valor. Grace saiu para a escada onde fazia frio. De cima, ouviu-se a voz de Victoria, segura e suave como vidro polido. A história deve inspirar, não desatar nós. Grace parou por um segundo e pensou que os nós eram justamente o que mantinha o tecido unido. Se fossem desfeitos em nome de uma imagem bonita, o tecido poderia se desfazer. Ela desceu mais, até onde cheirava a cloro e ar quente da lavanderia. Lá era mais simples. Ou estava limpo, ou não. Sem áreas cinzentas e corretores sobre o tempo. Mas as frases ditas lá em cima não saíam da cabeça. Às vezes, a verdade é pior do que o risco, disse Tom. Palavra a mais no título, disse Victoria. Grace pegou o carrinho e seguiu em frente, decidindo que suas palavras só sairiam quando fossem necessárias para as pessoas, e não para a câmera. E, naquele momento, ela sentiu claramente pela primeira vez. A peça pode continuar o quanto for necessário, mas uma breve pausa entre as falas pode mudar o roteiro mais do que qualquer aplauso. A noite estava tranquila. A chuva escorria pelas enormes janelas da cobertura, e o fogo crepitava na lareira. Edward estava sentado em uma poltrona, olhando para as chamas, como se tentasse encontrar nelas uma resposta. Victoria entrou sem bater. Seus saltos deslizaram suavemente pelo tapete. Um leve casaco pendia de seus ombros. Em suas mãos, um telefone cuja tela não se apagava nem por um segundo. Você queria conversar? Ela perguntou, sem levantar os olhos. Sim, disse Edward lentamente. Victoria, acho que devemos adiar o casamento. Ela finalmente ergueu os olhos. Não havia surpresa neles, apenas irritação cansada. Adiar? Você entende o que significa mudar a data? É uma cadeia de contratos, acordos, publicidade, centenas de pessoas que dependem desse evento. Eu entendo, ele respondeu. Mas não se trata de negócios, trata-se de nós. De nós? Ela sorriu. Você age como se sua doença não fosse parte da nossa história juntos. As pessoas observam, elas se inspiram. Por que destruir essa imagem? Edward se afastou bruscamente dos braços da poltrona. Eu não sou uma imagem. Eu sou um ser humano. E não quero que nossa vida seja medida por publicações. E o que você sugere? Victoria olhou novamente para o telefone. Você está na cadeira, Edward. Não dá para esconder isso. É melhor transformar isso em uma imagem forte do que em pena. Ele ficou em silêncio, cerrando os dentes. Naquele momento, Grace entrou silenciosamente para trocar a água dos vasos. Ela parou na porta, sem saber se deveria sair. Então, a imagem é mais importante do que o casamento? A voz de Edward soou abafada, mas firme. A imagem é a nossa moeda. Victoria se levantou, endireitando as costas. Sem ela, não haverá fundos, atenção ou oportunidades. Grace colocou o jarro e ficou parada. Seu peito apertou. As palavras de Victoria eram muito diretas, muito frias.
Edward olhou para a noiva como se a visse pela primeira vez. E se eu não quiser viver na moeda? Então você ficará sozinho, disse Victoria bruscamente. O mundo gira em torno da atenção. Você não poderá detê-lo. Ela pegou a bolsa e saiu, batendo a porta. Grace deu um passo para trás, mas percebeu que Edward não virou a cabeça imediatamente para a saída. Ele olhava para a lareira e havia algo em seus olhos que não podia ser chamado de raiva. Era desespero. Mais tarde, passando pelo escritório, Grace ouviu acidentalmente a voz dela ao telefone. Victoria falava alto, quase alegremente. Sim, a imagem funciona. Ele está sentado em uma cadeira e isso comove as pessoas. Mantenha a agenda enquanto houver interesse. Grace encostou-se à parede. O coração batia como se ela tivesse sido apanhada a roubar. Mas não era ela que estava a roubar. Estavam a roubar Edward. Estavam a transformar a vida dele num cenário para atingir objetivos alheios. Ela seguiu em frente, sem dizer uma palavra. Mas, por dentro, sabia. A partir daquele momento, tudo tinha mudado. A manhã começou em silêncio. Não havia jornalistas na casa. Não se ouviam câmeras, nem mesmo Victoria apareceu. Parecia que tudo havia parado. Mas era justamente esse silêncio que pressionava mais do que qualquer flash. Grace entrou no escritório de Edward. Ela se movia com cuidado, como se o ar ali fosse mais pesado. Sobre a mesa havia pilhas organizadas de papéis, um tablet e uma pasta com anotações. Quando ela se inclinou para limpar a superfície, uma folha escorregou e caiu no chão. Ela a pegou e congelou. Na tabela com a programação havia uma linha. Treino em pé. A hora havia sido corrigida com corretivo. Inicialmente, havia claramente outra hora indicada. Por cima, novos números foram escritos às pressas. Grace franziu a testa. Na vida normal, essas pequenas coisas não tinham grande importância. Mas ali, onde cada minuto estava programado, a correção parecia uma rachadura no vidro. Você sempre lê os papéis dos outros? A voz de Edward soou atrás dela. Grace se virou. Ele entrou no escritório tão silenciosamente que ela não o ouviu. Eu leio a poeira, disse ela calmamente. E a poeira diz mais do que os números. Ele apertou os olhos. E o que ela lhe disse hoje? Que há uma dúvida aqui, respondeu Grace e colocou a folha de volta no lugar. Edward olhou para ela atentamente. Um lampejo de interesse passou por seus olhos. Conclusão muito ousada para uma faxineira. Muitos segredos para alguém que não gosta de perguntas. Ela rebateu. A porta rangeu e Tom apareceu. Senhora Ellie, a visita do consultor foi adiada e... Ele percebeu Grace e hesitou. Você precisa de alguma coisa? Não, disse Edward. Nós terminamos. Tom saiu, mas seu olhar estava tenso, como se temesse que Grace tivesse ouvido algo que não deveria. Ela continuou a arrumar, mas os pensamentos não a deixavam em paz. Na prateleira inferior do armário havia um caderno fino com capa cinza. Ela limpou ao redor e a capa se abriu um pouco. Na primeira página havia anotações: sono, 6 horas, imprensa, adiamento, em pé, ao sinal, ao sinal. Essa palavra penetrou em sua cabeça como uma agulha. O sinal de quem? Para quê? Ela fechou cuidadosamente o caderno e o colocou de volta no lugar. Edward observava-a. Você está procurando alguma coisa? Estou procurando ordem, respondeu Grace. Mas a ordem não vive onde há muitos segredos. Segredos são proteção, disse ele bruscamente. Às vezes, a proteção se transforma em uma prisão, disse ela baixinho. Ele congelou. A palavra o atingiu de surpresa. Grace tirou um cartão branco do bolso e o colocou na borda da mesa. Nele estava escrito a lápis: se precisar de ajuda, diga diretamente. Edward ficou olhando para o cartão. Você deixa recados? Às vezes o papel aguenta melhor uma pausa do que as pessoas. E para quem é esse recado? Para quem tem medo de perguntar em voz alta. Ele quis responder, mas ficou em silêncio. No escritório, só se ouvia o tic-tac do relógio eletrônico.
Um minuto depois, Tom apareceu. As novas órteses foram entregues. A prova será à noite. Edward acenou com a cabeça, sem tirar os olhos do cartão. Quando Grace pegou suas coisas e se dirigiu para a porta, ele disse: Você pensa demais. Só penso quando é mais perigoso ficar calada, disse ela e saiu. No corredor, ela encostou-se à parede e exalou. No consultório, Edward ainda olhava para o pequeno pedaço de papel. Ele não o jogou fora. Colocou-o na gaveta superior da mesa. E isso significava mais do que ele queria admitir. O escritório estava mergulhado na penumbra. Grace entrou com um balde e um pano, mas imediatamente sentiu que o ar estava diferente. Pesado. Tenso. Edward estava sentado perto da janela, com as mãos apoiadas nos braços da cadeira, o olhar fixo na escuridão do outro lado do vidro. Não mexa nos papéis, disse ele como de costume. Eu não ia mexer, respondeu ela e começou a limpar o parapeito da janela. Passou-se 1 minuto. Ele não se mexia, mas de repente falou. Você sabe por que as pessoas batem palmas? Grace levantou a cabeça, surpresa com o tom. Para apoiar, ou para expressar alegria? Não, disse ele bruscamente. Eles aplaudem para não ouvir o silêncio, para abafar a verdade. Grace parou. Você está cansado de aplausos? Xé. Eu vivi neles por muito tempo. Edward virou-se bruscamente para ela. E agora não consigo distinguir onde está o amor e onde está a encenação. O amor não precisa de aplausos, disse Grace. Ele é silencioso. Ele está no fato de uma pessoa permanecer, mesmo que não seja vantajoso. Belas palavras. Ele sorriu, mas seus olhos brilharam de dor. E se ao seu lado estiver alguém que está apenas representando um papel? Eu me dedico totalmente e, em troca, recebo apenas vazio. Então, a culpa não é deles, mas sua, disse Grace calmamente. Porque você escolheu a aparência e não o coração. Edward cerrou os punhos. Você é atrevida, demais para o seu cargo. E você é solitário demais para a sua riqueza, respondeu ela. Um silêncio pairou entre eles. Ele olhou diretamente para ela, como se estivesse testando se ela aguentaria aquele olhar. Seja sincera, disse ele de repente. O que você pensa de mim? Acho que você está confuso, respondeu Grace. E esconde isso atrás de uma frieza. Ele se virou para a janela. Não posso me permitir fraqueza. A verdade não é fraqueza, ela rebateu. É a única coisa capaz de libertar. Ele ficou em silêncio, depois disse baixinho. Não consigo distinguir amor de aplausos. Não sei mais em quem acreditar. Grace se aproximou. Comece por você mesmo. Se você não acredita em si mesmo, ninguém acreditará em você. Edward ergueu os olhos. Havia cansaço neles, mas também algo novo. O desejo de ouvir uma resposta. Grace, pela primeira vez, ele pronunciou o nome dela. Ela ficou imóvel. O que foi? Perguntou baixinho. Obrigado por dizer em voz alta o que ninguém se atreve a dizer. Ela assentiu. Eu falo porque o silêncio fere mais do que a mentira. Edward voltou-se novamente para a janela, mas seu rosto havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava vivo, e não de pedra. Grace saiu com o coração batendo mais rápido. Ela sabia que aquela conversa era o início de algo que não poderia mais ser mudado. A noite caiu sobre o penthouse, e as luzes da cidade refletiam nas paredes de vidro, como em um aquário. A casa ficou em silêncio. Apenas o relógio no painel marcava o tempo. Tom fechou cuidadosamente a porta do escritório e ajudou Edward a se levantar da cadeira. Seus movimentos eram precisos, como os de uma pessoa acostumada a esconder cada esforço. Tem certeza? Perguntou ele em um sussurro, apoiando o anfitrião pelo braço. Eu preciso ter certeza, respondeu Edward entre dentes. Se a verdade vier à tona, pelo menos poderei ficar de pé. Ele deu um passo, apoiando-se na mesa. A perna tremia. Os músculos estavam tensos. O segundo passo foi mais difícil. A respiração ficou ruidosa. Cuidado!
disse Tom. Se você cair, será pior. Pior é quando você vive em uma cadeira e finge que isso é para sempre. Edward cerrou os dentes. Não quero ser prisioneiro da minha própria verificação. Ele tentou dar o terceiro passo, mas o corpo vacilou traiçoeiramente. Tom conseguiu segurá-lo, impedindo-o de cair. Oh, silêncio, disse ele. Se alguém ouvir... Que ouça! Disse Edward com raiva, mas imediatamente enfraqueceu e se sentou de volta na cadeira. Sua testa estava coberta de suor. Não, ainda não dá. A porta rangeu baixinho. Grace carregava um balde com água. Ela parou ao ouvir um barulho surdo. A porta estava entreaberta. Ela espiou e viu. Edward estava em pé ao lado da mesa. Tom o segurava pelo cotovelo. Foram apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para perceber. Ele conseguia andar. Grace não entrou. Ela recuou, colocou o balde contra a parede e prendeu a respiração. Dentro do escritório, Edward sentou-se na cadeira e enxugou a testa com a mão. Você está vendo? Disse ele com dificuldade. Eu ainda consigo. Vejo, respondeu Tom. Mas não podemos arriscar. Há muitos olhos ao redor. Edward olhou para a mesa. Havia alguém no corredor. Eu ouvi. Provavelmente a segurança, disse Tom, mas havia dúvida em sua voz. E atrás da porta, Grace permanecia imóvel. Seu coração batia tão forte que parecia que podia ser ouvido no corredor. Ela sabia que, se dissesse a verdade, a encenação iria por água abaixo. Mas se ficasse calada, seria cúmplice. Ela escolheu o silêncio. Mais tarde, na sala de serviço, Sarah perguntou: Por que você demorou? Está tudo bem? Sim, os pisos, respondeu Grace brevemente, escondendo as mãos trêmulas. Naquela noite, Edward ficou acordado por muito tempo. Ele não tinha certeza se alguém havia percebido seus passos, mas a ideia de que talvez Grace o tivesse visto era a que menos o preocupava. Pela primeira vez, ele teve uma sensação estranha. Se tinha sido ela, seu silêncio significava mais do que palavras. A manhã não começou com o barulho habitual da assessoria de imprensa, mas com os saltos de Victoria. Ela entrou no hall de serviço como se também fosse seu palco. Nas mãos, uma pasta com papéis, o olhar frio e severo. Até o final da semana, o acesso à cobertura será restrito, disse ela, e sua voz ecoou no corredor vazio. Nenhuma visita sem o meu conhecimento. Limpeza apenas na sala e na cozinha. O escritório está fechado. Sarah anotava cada palavra, acenando com a cabeça rapidamente. Os outros tentavam não levantar os olhos. E se for necessário substituir os medicamentos? Perguntou Sarah cautelosamente. Tom vai tratar disso, respondeu Victoria secamente. Os outros não entram lá. Grace estava um pouco afastada, segurando uma cesta com panos. As palavras ressoaram dentro dela como uma fechadura trancando a porta. Ela sabia. Era no consultório que estavam os remédios que não podiam ser esquecidos. À noite, ela subiu as escadas. A porta do consultório estava entreaberta e Tom estava parado ao lado dela. Você não deveria estar aqui, disse ele baixinho. Victoria foi clara. Eu preciso estar, respondeu Grace. Se você perder tempo, ele vai sofrer. Tom baixou o olhar. Você entende que está arriscando seu emprego? O emprego é uma coisa, a saúde dele é outra. Por um momento, eles se olharam em silêncio. Então Tom recuou. Rápido, eu não vi você. Grace entrou. Edward estava sentado em uma cadeira com um olhar cansado, documentos espalhados pela mesa. Você não deveria estar aqui, disse ele, mas sua voz não soava tão firme como de costume. Eu preciso, respondeu Grace, colocando a caixa sobre a mesa. São novos medicamentos. Os antigos já não servem mais. Ele olhou para ela atentamente. Por que você está se arriscando? Porque a saúde é mais importante do que as ordens de outras pessoas. Por um segundo, um lampejo de gratidão passou por seus olhos, mas ele o escondeu atrás de sua habitual severidade.
Grace recolheu as embalagens usadas e já estava prestes a sair quando a porta se abriu. Victoria entrou. Ela parou ao vê-los juntos. Seu rosto permaneceu calmo, seu sorriso suave, quase afetuoso, mas seus olhos brilharam com uma chama fria. "Você é muito diligente", disse ela lentamente. "Demais até." "Só estou fazendo meu trabalho", respondeu Grace. "É assim que uma boa funcionária deve falar", disse Victoria, aproximando-se. "Mas às vezes é melhor saber dosar." Edward ficou tenso, mas não disse nada. Ele não defendeu Grace, e isso soou mais alto do que qualquer palavra. Victoria colocou a mão no ombro dele e acrescentou, olhando diretamente para Grace: "Há muitos segredos aqui. Espero que você saiba guardar silêncio." "Às vezes o silêncio é mais valioso do que a mentira", disse Grace baixinho. "Inteligente", sorriu Victoria. "Mas lembre-se, a inteligência raramente é valorizada por aqueles que estão acima de você." Ela se virou e saiu. Grace apertou as mãos para esconder o tremor. Suas palavras soaram ousadas, mas ela não podia ficar calada. Edward olhou para ela e, pela primeira vez, pensou: quem realmente vive de forma mais honesta? A noiva com um vestido caro ou a faxineira com palavras diretas? Edward estava sentado à janela, observando a chuva escorrer pelo vidro em longas faixas. Suas mãos tremiam, não por fraqueza, mas por impaciência. Ele esperava por Victoria. Hoje ele queria algo diferente. Não um espetáculo, mas um momento real. Ela entrou, como sempre, sem bater. Ela estava com um vestido impecável, o cabelo penteado como se tivesse acabado de sair da passarela. Nas mãos, um celular. Ela conseguiu tirar 2 fotos, sem nem mesmo cumprimentá-lo. "Hoje sem câmeras", disse ele com firmeza. "Só nós dois." Victoria ergueu ligeiramente a sobrancelha. "Você está falando sério? Não podemos nos dar ao luxo de fracassar. Os assinantes estão esperando novas postagens." "Não quero postagens", respondeu Edward bruscamente. "Quero que pelo menos um dia seja real. Sem flashes, sem poses. Apenas nós dois." Ela pensou por um segundo. Depois fingiu ceder. "Tudo bem, que seja uma manhã sem câmeras." Ela colocou o telefone sobre a mesa, mas a tela continuava acesa, com mensagens chegando a cada poucos minutos. Victoria as lia e respondia brevemente, como se Edward não estivesse ali. "Você está com saudades?" ela perguntou, percebendo que ele não tirava os olhos dela. "Sinto um vazio", ele respondeu. "Vazio", ela sorriu. "Você tem a mim. Você tem a fundação. Você tem a atenção de milhares de pessoas. Isso não é vazio." Edward franziu a testa. "Tudo isso é barulho. Eu preciso de uma única voz, aquela que dirá: estou aqui, mesmo que todos se afastem." Victoria ficou em silêncio, apenas revirando os olhos levemente. Naquele momento, uma voz baixa soou no corredor. "Mãe?" Edward ficou alerta. Ele virou a cabeça para a porta. Grace parou na entrada. Ao lado dela estava uma menina com um livro nas mãos. Maya. Ela segurava o caderno contra o peito. Seus olhos estavam confusos e cautelosos. "Maya!" Grace exclamou. "O que você está fazendo aqui?" "Eu não queria ficar sozinha", disse a menina baixinho. "Eu vou ficar quietinha." Victoria levantou-se bruscamente. "Crianças não têm nada que estar aqui. Esta é uma residência particular, não um orfanato." Edward saiu para o hall. Seu olhar deteve-se em Maya. Não havia cálculo em seus olhos, nem brilho frio. Apenas sinceridade. "Olá", disse ele suavemente. "Olá", respondeu ela envergonhada. Grace agarrou a filha pela mão. "Desculpe, Sr. L., ela vai embora." "Não, deixe-a ficar um minuto", disse Edward inesperadamente. "Não me importo." Victoria franziu a testa. "Você está falando sério? Temos uma conversa importante." "É mais importante do que você imagina", respondeu ele, sem tirar os olhos de Maya. A menina sentou-se na ponta da cadeira e abriu o livro. "Posso ler em voz alta se quiserem.
Não vai demorar muito. Edward sorriu pela primeira vez em muito tempo. Leia. Grace ficou parada ao lado, sem acreditar no que estava ouvindo. Victoria, virando-se, fingiu que estava verificando suas mensagens, mas sua irritação era perceptível em cada movimento. E Edward ouvia. A voz da criança soava mais pura do que qualquer música. E foi nesse momento que ele percebeu. As crianças enxergam a verdade sem esforço, e enganá-las é muito mais difícil do que enganar o resto do mundo. A manhã começou no escritório. Sarah estava sentada à mesa, folheando uma pasta com gráficos. Grace lhe entregou um envelope com uma declaração. Tem certeza? Perguntou Sarah, levantando os olhos. Aqui você tem horário fixo e pagamento em dia. Não posso ficar, respondeu Grace. Há muitas mentiras aqui. Sarah suspirou, assinou os papéis e entregou uma cópia a ela. Então, hoje é seu último turno. Amanhã você irá para outro local. Grace apertou a folha e subiu as escadas. Seus passos soavam mais altos do que o normal. No escritório, Edward estava sentado perto da janela, com papéis espalhados pela mesa. Quando viu o envelope nas mãos de Grace, seu rosto ficou tenso. O que é isso? Minha transferência. Amanhã não estarei mais aqui. Ele franziu a testa. Por quê? Porque não quero fazer parte desse espetáculo. Tudo aqui é baseado em ilusões. Edward inclinou-se bruscamente para a frente. Você não entende nada. Entendo o suficiente, respondeu Grace com firmeza. Eu vi seus passos. Eu ouvi as conversas de Victoria. Eu sei que sua cadeira não é uma sentença, mas uma máscara. Edward congelou. Tom, que estava encostado na parede, se virou. Quem mais sabe? Ele perguntou baixinho. Ninguém. E eu não vou contar. Mas eu não quero viver entre segredos alheios. Edward baixou o olhar. Sua voz ficou abafada. Não fiz isso por diversão. Eu queria testar. Descobrir se ela me ama ou apenas o meu nome. E o que você descobriu? Perguntou Grace. Ele apertou os braços da cadeira com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Não consigo mais distinguir entre sinceridade e fingimento. Estou confuso. Testar não lhe dará a resposta, disse Grace, porque não há lugar para sinceridade em um teste. Ele ergueu a cabeça. Você fala como se soubesse tudo. Não, ela balançou a cabeça. Mas eu sei uma coisa. O amor não pode ser provado com manchetes. Ele é provado por ações e pelo silêncio em que dois permanecem. Ele olhou para ela por um longo tempo. Seu olhar era pesado, mas pela primeira vez havia mais dor do que frieza nele. Eu não sei confiar, ele confessou baixinho. Por muitos anos, só tive ao meu redor pessoas que queriam algo de mim. Então comece aos poucos, disse Grace. Diga a verdade pelo menos uma vez, sem desculpas, sem cálculos. Edward fechou os olhos e sussurrou. Tenho medo. A palavra soou tão baixinho que Grace não acreditou imediatamente que a tinha ouvido. Ter medo não é vergonhoso, disse ela suavemente. Vergonhoso é esconder o medo atrás de uma máscara. Edward abriu os olhos novamente. Pela primeira vez, algo parecido com um pedido brilhou neles. Grace colocou o envelope sobre a mesa. Eu vou embora de qualquer maneira. Mas se você decidir falar a verdade, terá pelo menos uma pessoa que o ouviu. Ela se virou e foi em direção à porta. Edward não a impediu, mas seus dedos tremiam nos braços da cadeira, e ele percebeu. A máscara havia se quebrado definitivamente. Edward pediu a Tom que organizasse um jantar na pequena sala de jantar. Sem câmeras, sem garçons, apenas velas e alguns pratos. Quero pelo menos uma noite sem espectadores, disse ele baixinho. Que seja uma pequena experiência. Grace arrumou a mesa, ajeitou os pratos e colocou as velas. Ela fazia tudo com cuidado, sentindo que aquele jantar significava mais para o anfitrião do que para todos os convidados juntos. Victoria entrou por último. Ela usava um vestido brilhante e tinha um celular nas mãos. Ela sorriu para Edward, beijou-o na bochecha e imediatamente tirou uma foto. Eu pedi sem câmeras, disse ele com severidade.
É só uma foto para o arquivo, respondeu ela, sem guardar o celular. Guarde, ordenou ele. Ela demorou, mas colocou o celular na borda da mesa, com a tela ainda brilhando com notificações. Eles se sentaram à mesa. Os primeiros minutos passaram tranquilamente. Tom falava sobre a programação do fundo. Victoria inseria frases curtas sobre os parceiros. Edward comia pouco, olhava mais para as velas. Você está lindo hoje, disse Victoria de repente em voz alta. Deixe-me tirar uma foto para mostrar aos amigos. Edward colocou o garfo de lado. Eu disse, sem fotos. Edward, não seja teimoso. Victoria sorriu. É só uma foto. As pessoas precisam ver que você está bem. Grace não aguentou. Ela se levantou da mesa. Ele foi claro. Esta noite não é um espetáculo. Se vocês precisam de fotos, procurem-nas no estúdio. Aqui não há. Victoria virou a cabeça bruscamente. Quem é você para se intrometer? Uma faxineira que decidiu que tem direito à voz? Sou uma pessoa que sabe ouvir, disse Grace com firmeza. E respeita pedidos. Edward levantou a mão. Ah, chega, Victoria. Ela está certa. Victoria parou por um segundo, mas depois afastou a cadeira bruscamente. O tecido de seu vestido brilhou à luz das velas. Ela ficou em frente a Edward, inclinou-se para ele e apontou o dedo para seu rosto. Você está realmente do lado dela? Perguntou ela com indignação na voz. Eu sou sua noiva. E você permite que uma estranha se intrometa em nossa conversa? Edward permaneceu sentado, sem piscar, com o olhar frio e firme. Mas não respondeu, como se estivesse testando se ela conseguiria chegar à verdade sozinha. Grace estava atrás, prendendo a respiração. Ela tinha luvas amarelas nas mãos, e era justamente sua calma que tornava a cena ainda mais tensa. Ela não se intrometeu. Não levantou a voz, mas sua presença silenciosa parecia falar mais alto do que palavras. Victoria percebeu isso e gritou ainda mais alto. Tire-a daqui! Se ela ficar, isso vai arruinar nosso casamento! Edward virou lentamente a cabeça para ela. E ele já não se tornou uma farsa? O ar atrás da mesa parecia ter se comprimido. Victoria respirava com dificuldade. Grace continuava em pé, e apenas as velas na mesa crepitavam baixinho, como se enfatizassem que aquilo não era uma encenação, era a vida. Victoria perdeu o sorriso por um segundo, mas rapidamente o recuperou. Você mudou, Edward. Antes você entendia que a imagem era o mais importante. Talvez eu finalmente tenha entendido que o mais valioso não é a imagem, respondeu ele. O ar à mesa ficou pesado. Tom tossiu, tentando aliviar a tensão. Que tal continuarmos o jantar? Claro, disse Victoria com um sorriso forçado. Somos uma família. Ela tomou um gole de vinho, mas seu olhar frio não estava voltado para Edward, e sim para Grace. Grace baixou os olhos e ajeitou a vela. Mas por dentro ela sabia. Aquele jantar havia mudado tudo. Pela primeira vez, ela se colocou entre ele e Victoria. E ele permitiu. Após o jantar, a casa ficou silenciosa. Tom foi lidar com os documentos. Grace ficou no hall, arrumando as mesas. Edward pediu a Victoria que fosse com ele ao escritório. Ele estava sentado em uma poltrona, mas havia em seu olhar uma determinação que ela não havia percebido antes. Tenho uma notícia para você, disse ele lentamente. Espero que seja boa. Victoria sentou-se na poltrona em frente, sem tirar os olhos da tela do celular. Edward respirou fundo, agarrou a borda da mesa e, tensionando cada músculo, levantou-se. Suas pernas tremiam, seu rosto empalideceu, mas ele se levantou. Quando ele se endireitou e deu o primeiro passo, Victoria gritou, mas não de felicidade. Em seus olhos brilhou a mesma raiva que ontem, durante o jantar, quando ela, vestida de branco, gritava e apontava o dedo diretamente para o rosto dele. Essa imagem ficou gravada em sua memória. E agora Edward a via da mesma forma, bonita por fora e fria por dentro. Grace estava ali em silêncio, com suas luvas amarelas. E foi justamente essa calma que o impediu de perder o controle.
Ele se lembrou disso e sentiu. Ao lado de Victoria, gritos. Ao lado de Grace, silêncio. E só o silêncio lhe dava forças para dar um passo. Victoria gritou, mas não de alegria. Seus olhos brilharam com um cálculo frio. Incrível, disse ela. Quando vamos anunciar isso à imprensa? Vai ser uma sensação. Edward deu um passo, depois outro. Ele respirava com dificuldade, mas continuava andando. E se eu não quiser anunciar? Perguntou ele com voz abafada. Você deve. Victoria se levantou. Você entende o efeito que isso terá? Investidores, fundos, atenção do público. Isso mudará tudo. E você está feliz por mim? Ele parou e olhou nos olhos dela. Por mim, e não pelo efeito. Claro que estou feliz. Ela respondeu rapidamente. Mas temos que usar isso. Não podemos esconder. É a nossa chance. Edward sentou-se novamente na cadeira. Sua respiração foi se estabilizando gradualmente. Ele falava baixinho, mas cada palavra cortava o ar. Eu entendi. Você não estava esperando o momento em que eu pudesse andar. Você estava esperando para poder vender isso ao público. Victoria congelou. Você está dramatizando. Estamos construindo o futuro. E o futuro é impossível sem uma imagem. E o amor é possível sem uma imagem? Ele perguntou bruscamente. Ela se virou, perdendo a máscara por um instante. Então, sorriu novamente, mas o sorriso era frio. Você mudou, Edward. Você leva tudo muito a sério. As pessoas adoram histórias, e nós lhes damos uma. Não, Victoria. Ele balançou a cabeça. Nós lhes demos um espetáculo. Mas eu não quero mais atuar. Você vai destruir tudo, disse ela com severidade. O fundo, a reputação e o nosso futuro. Vou salvar a mim mesmo, ele respondeu. E isso é mais importante. Ela se levantou bruscamente, pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Você ainda vai se arrepender. O mundo é cruel com aqueles que decepcionam o público. Edward disse baixinho para ela. O mundo pode ser frio, mas nada dói tanto quanto a perda da confiança. Victoria não respondeu. A porta se fechou atrás dela, com um baque surdo e definitivo. Edward ficou sozinho no escritório. Ele olhou para as próprias mãos e compreendeu. A máscara havia caído. A peça havia acabado. Agora, tudo dependia apenas dele. No dia seguinte, os parceiros e funcionários mais próximos da fundação se reuniram na cobertura. O clima era tenso. Todos esperavam a confirmação oficial da data do casamento. As mesas estavam postas, o champanhe servido nas taças, as câmeras dos jornalistas aguardavam o sinal. Edward foi para o centro do salão. Suas mãos tremiam, mas sua voz soava confiante. Eu tomei uma decisão. Nosso casamento com Victoria está adiado. Primeiro reinou um silêncio total. Um dos parceiros deixou cair o garfo. Alguém tossiu sem jeito. Os jornalistas trocaram olhares, esperando a continuação. Victoria estava sentada ao lado dele, com um sorriso impecável, mas os dedos apertavam nervosamente a taça. Edward, que bobagem é essa? Ela disse com uma entonação carinhosa, mas entre dentes. Nós marcamos a data. Tudo está combinado. Não estou pronto, ele respondeu. E não quero dar esse passo até ter certeza de que é a coisa certa a fazer. O sorriso dela vacilou, mas ela rapidamente recuperou a máscara. É claro que todos entendem que sua saúde é a prioridade. Nós simplesmente esperaremos. Por você. Por todos. As palavras soaram suaves, mas seus olhos estavam gelados. Os convidados começaram a cochichar. Alguém sussurrou para o vizinho. Isso é um escândalo. Outro disse. Ele não está bem. Victoria levantou-se bruscamente e virou-se para o público. Amigos, não se preocupem. Está tudo sob controle. É uma decisão temporária. Nossa união é forte e a fundação continua funcionando. Sua voz soava confiante. Mas Edward olhou para ela em silêncio e percebeu. Cada palavra dela não era dirigida a ele,
mas ao público. Grace entrou mais tarde, com uma bandeja nas mãos. Ela sentiu a tensão no ar imediatamente. Seu olhar encontrou o de Edward. Ele acenou levemente com a cabeça, como se dissesse: "Esta é minha escolha." Quando os convidados começaram a se dispersar, Victoria se aproximou dele e sussurrou para que ninguém ouvisse: "Você me traiu, e isso vai te custar caro." Edward respondeu baixinho: "Eu traí a peça, e a mim mesmo finalmente parei." Ela pegou a bolsa e saiu rapidamente. Depois que ela saiu, o salão ficou vazio. Tom se aproximou e colocou a mão no encosto da cadeira. "Talvez você tenha destruído tudo o que construiu", disse ele. "Mas, pela primeira vez, você escolheu a si mesmo, e não a imagem." Edward respirou fundo. Não sentia alívio nem medo no peito, mas uma estranha sensação de liberdade. Grace estava tirando as velas da mesa e ouviu as palavras de Tom. Ela não se intrometeu, mas dentro de si sabia. Aquele dia seria decisivo não só para Edward, mas também para ela. À noite, os sócios, funcionários da fundação e alguns jornalistas se reuniram no hall da cobertura. A atmosfera parecia mais uma conferência do que uma reunião familiar. Todos esperavam que Edward explicasse sua decisão. Ele estava sentado em uma cadeira, mas seus olhos demonstravam confiança. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, deixando o público se acostumar com a quietude, e então começou a falar. "Cometi um erro. Procurei o amor onde ele não existia. Tentei substituí-lo por aplausos e imagens bonitas. E no final, enganei não só vocês, mas também a mim mesmo." A sala murmurou. Os jornalistas se prepararam para registrar cada palavra. "Hoje não haverá sensações", continuou ele. "Hoje haverá a verdade. Não estou pronto para me casar. E não estou pronto para construir uma vida em prol da aprovação alheia. Quero construí-la em prol das ações." Um murmúrio se espalhou entre os parceiros. Um homem franziu a testa. "Você entende que isso é um golpe para o fundo?" Edward assentiu. "Entendo. Mas o fundo deve se sustentar em fatos, não em ilusões. Se ele não aguentar isso, significa que era fraco desde o início." Victoria estava sentada na primeira fila. Seu rosto continuava perfeito, mas seus olhos brilhavam friamente. Ela se levantou, pegou a bolsa e disse em voz alta: "Cada um tem seu próprio palco, Edward. Você escolheu o seu." Ela se virou e saiu. As câmeras a acompanhavam com flashes, mas ela se mantinha tão impecável como sempre. Após a reunião, o salão começou a esvaziar. Os jornalistas faziam perguntas, mas Edward respondia de forma sucinta. No final, ele pediu a todos que o deixassem sozinho. Apenas Tom e Grace permaneceram. "Agora vão dizer que enlouqueci", disse Edward, cansado. "Não", respondeu Tom. "Agora vão dizer que você finalmente começou a viver." Edward olhou para Grace. "E o que você acha?" Ela recolheu os copos da mesa e respondeu calmamente: "Acho que você disse pela primeira vez o que sentia. E isso vale mais do que todos os aplausos." Ele ficou em silêncio, mas seus olhos brilharam com gratidão. "Quero que você fique", disse ele. "Não como faxineira. A fundação tem um programa para as famílias dos funcionários. Você poderia liderá-lo. Você tem força e honestidade." Grace ficou surpresa. "Nunca liderei nada." "Então aprenda", disse ele. "Você vai conseguir." Ela assentiu, sem fazer promessas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não só o trabalho, mas também a vida poderiam estar à sua frente. Algumas semanas se passaram. 3 pessoas caminhavam sob a sombra das árvores do parque municipal: Edward, Grace e Maya. Edward caminhava sozinho, sem cadeira, com passos irregulares, mas firmes. "Você realmente apareceu no jornal?" perguntou Maya, segurando sua mão. "Sim", ele sorriu. "Mas isso não importa. O importante é que agora posso caminhar assim." Grace caminhava ao lado. Ouvia e sentia leveza. Em sua memória,
surgiu aquele jantar. Victoria em um vestido branco, seu grito, seu dedo apontando. Naquela época, Edward estava sentado na cadeira, e ela estava atrás dele, com luvas amarelas, sem saber se deveria intervir ou não. Agora tudo havia mudado. Não havia gritos, não havia máscaras. Havia apenas passos na trilha e o riso silencioso de uma criança. "Vocês agora são amigos?" perguntou Maya, olhando para a mãe e Edward. Grace sorriu. "Somos aqueles que sabem ouvir uns aos outros." "E isso é mais do que amigos?" esclareceu a menina. Edward olhou para Grace. "É o começo", disse ele suavemente. Eles seguiram em frente. O sol se punha, o vento balançava os galhos, e naquela quietude não havia lugar para espetáculos alheios. Somente na simplicidade, onde antes havia gritos e agora havia risadas, começava o verdadeiro lar deles.